Olá, aqui é a Helga e hoje são 22 de outubro de 2019, terceira semana do Sínodo da Amazônia. Eu vou ler esse artigo do Church Militant. Ecoglobalista ateu lidera a brigada alarmista do clima no Sínodo da Amazônia. Foi publicado por Julius Gomes ontem, dia 21 de outubro de 2019. E diz o seguinte: Hans Schellnhuber discursa no hall do Sínodo. Um dos principais cientistas ateus do clima que defende um governo mundial e está pedindo aos países que abandonem a soberania nacional em favor de instituições supranacionais foi o orador principal do Sínodo da Amazônia na segunda-feira. Autor da Laudato Si, discursa para os padres sinodais. O professor Hans Joachim Schellnhuber, um colaborador significativo da encíclica Laudato Si, do Papa Francisco, falou aos padres sinodais sobre a alegada crise climática que a humanidade enfrenta, disseram aos repórteres na entrevista coletiva esta segunda-feira. O fundador e diretor do Instituto Potsdam de Pesquisa de Impacto Climático, que esteve envolvido na criação da Laudato Si desde o início, é considerado o guru do clima do Papa Francisco e foi nomeado em 2015 para a Pontifícia Academia de Ciências. Os repórteres não receberam o conteúdo do discurso de Schellnhuber, mas fontes disseram à Church Militant que a ideologia do climatologista combinava com os principais temas do sínodo de conversão ecológica e diálogo interreligioso. Schellnhuber, ateu autodidata, acredita que combater as mudanças climáticas melhorará as relações interreligiosas e prevê, tem em mente, imagina, uma aliança de todas as religiões do mundo para a proteção do clima. Em seu artigo de 2013, Expandindo o Universo da Democracia, Schellnhuber defende um governo mundial pedindo a organização da democracia global em torno de 3 atividades principais, a saber, 1. Uma Constituição da Terra, 2. Um Conselho Global e 3. Uma Corte Planetária, um Tribunal Planetário. Eu acho que esse pessoal deve conhecer algum extraterrestre por aí para querer que nós tenhamos uma Corte Planetária. Para defender-nos dos extraterrestres, seguramente. Desaparição da Pachamama. Enquanto isso, na coletiva de imprensa, o prefeito do Dicastério do Vaticano para a Comunicação, Dr. Paolo Ruffini, condenou a destruição das polêmicas figuras femininas esculpidas que os críticos chamam de Pachamama como roubo. E aqui você tem um Twitter do Church Militant dizendo: o porta-voz do Vaticano, Paolo Ruffini, denuncia a desaparição da Pachamama, que agora está no fundo do rio Tibre. Nosso repórter, Julius Gomes, sentou-se na segunda fila e tentou persistentemente fazer uma pergunta, mas o moderador o ignorou. É um pouco demais perguntar a esse painel sobre algo que acabou de acontecer, disse ele, Paolo Ruffini, como só agora sabemos sobre isso nas mídias sociais. Roubar algo de uma igreja e jogá-la no rio não é um gesto de bravata. Dissemos que as estátuas representavam a vida, a fertilidade e a mãe terra, e esse ato é contrário ao espírito de diálogo que deve animar a todos, insistiu. E aqui fala o autor do artigo outra vez. Um vídeo viral mostra uma pessoa removendo as figuras da fertilidade da igreja de Santa Maria de Transportina e jogando-as no rio Tibre, na ponte ao lado de Castel Sant'Angelo. E aqui outro Twitter do Church Militant que diz o seguinte: a Pachamama dorme com os peixes. O porta-voz do Vaticano, Paolo Ruffini, condena o ato de roubo, enquanto os católicos comuns alegram-se que o que eles veem como um ídolo pagão foi retirado da casa de Deus e destruído. Fique ligado no Vortex de hoje para mais. Vortex é um dos programas de notícias do Church Militant no canal deles no YouTube. Roubar objetos nunca é construtivo, acrescentou o padre Giacomo Costa, secretário da Comissão de Informação, repreendendo a mídia por continuar a destacar a questão da figura esculpida nua. Foco na ecoteologia.
O painel, composto por Marcivana Rodrigues Paiva, representante da etnia Sateremavê, eu fui buscar no Wikipédia, olha o que é. Sateremavê, ou Sateremauê, como se autodenomina, são um povo indígena, criadores do cultivo do Guaraná. Em particular, são os inventores do processo de extração de fruto do Guaraná, da trepadeira silvestre. Estão relacionados ao tronco tupi, da família dos tupis guarani, habitam no meio do rio Amazonas, entre os estados do Pará e do Amazonas, no Brasil. Dentro da sociedade, para facilitar a integração social, os homens são bilíngues, as mulheres só falam em Sateremavê, em certa forma para preservar a língua. Um de seus costumes mais interessantes é a iniciação da puberdade entre seus jovens, mediante picaduras de formigas balas como prova de seu valor e hombria. Então essa moça estava lá, essa índia, chamada Marcivana Rodrigues Paiva. Voltamos aqui. O painel, composto por Marcivana Rodrigues Paiva, representante da etnia Sateremavê, no Brasil, o bispo Domenico Pompili, de Rieti, na Itália, e o cardeal Christoph Schönborn, arcebispo de Viena, enfatizaram repetidamente a centralidade de uma ecoteologia. Salientando a agenda ecológica do sínodo, o painelista bispo Domenico Pompili de Rieti, na Itália, comparou a Amazônia a uma mulher que foi estuprada e cujos gritos devem ser atendidos. Nossa espiritualidade vem da terra. Fomos criados a partir da terra, vivemos perto da terra e pedimos a você que cuide da mãe terra, disse Marcivana Rodrigues Paiva, representante da Sateremavê e membro do painel. Aí nós já estamos vendo que os índios estão dando lições aos homens da igreja, né, sobre espiritualidade. O padre Dario Bossi, superior provincial dos missionários combonianos, e aqui só um parêntese, os missionários combonianos são aqueles de onde saiu aquele padre que a esquerda brasileira está querendo levar a ser santo, né? Santificar aí. Vai ser o santo padroeiro do Sínodo da Amazônia. Não me lembro do nome dele, Ezequiel Remy, se não me equivoco. O padre Dario Bossi, superior provincial dos missionários combonianos no Brasil, falou de sua experiência em mineração predatória de minério de ferro e outros minerais por empresas multinacionais de mineração e pediu a reserva de áreas livres de extração mineral na Amazônia. Tanto Schönborn como Pompili contornaram uma questão direta sobre a internacionalização da Amazônia e o papel do governo conservador de Jair Bolsonaro no Brasil. Não me atrevo a dar uma resposta. Essas são questões políticas e não sou capaz de dar uma resposta. Também é uma questão de direito internacional, respondeu Schönborn, direito internacional. Vejam aí como já estão canalizando as coisas. O cardeal também respondeu a uma pergunta sobre reações negativas ao pontificado do Papa Francisco, dizendo que essas respostas também eram dirigidas contra o pontificado do Papa Paulo VI e seus sucessores. No entanto, um repórter da Reuters, quer dizer, dos meios de comunicação tradicionais do sistema, como dizemos. No entanto, um repórter da Reuters fez a pergunta observando que o Papa João Paulo II foi criticado por pessoas qualificadas, ao contrário do Papa Francisco, que na nova era das mídias sociais está sendo criticado por adolescentes, como eu, né? Devem considerar a gente como eu como adolescentes. Que interessante. Ser Papa envolve ser criticado e amado, admirado e orado por 1,2 bilhão de católicos todos os domingos e por isso continuo leal a este Papa, respondeu Schönborn. E aí termina o artigo e quero dizer o seguinte aqui, que este senhor, a parte mais importante aqui que eu achei desse artigo, foi mostrando este homem aqui, esse Hans Schellnhuber, que é um cara de quem falou outra pessoa, cuja entrevista eu vou trazer, o ex-presidente do Banco do Vaticano. Estou preparando o vídeo para trazer. Ele faz referência direta a esse tipo de gente aqui, eu creio que a este homem e outros, embora ele não se refira diretamente com nomes, a pessoas que estão na cúpula do Vaticano assessorando o Papa Francisco com uma agenda mundialista, uma agenda de controle populacional. Nada mais por agora.
Obrigada por estar aí e até meu próximo vídeo.